De volta agora com a diquinha maravilhosa lá da Espaço Nascer. Você sabia que você pode pedir entrega em domicílio de qualquer produto? É isso mesmo. Muitas vezes a gente está em casa, está cansada, está de resguardo, não pode sair, não pode dirigir. E aí ficou faltando aquele item do enxoval que você esqueceu ou que você descobriu depois que você precisaria de mais itens, mais um pijaminha, mais uma roupinha. É muito simples. Liga lá na Espaço Nascer, que eles entregam na sua casa com todo o conforto e com toda a comodidade. Ai, bom demais. Lembrando que você pode também ir lá na Espaço Nascer e fazer a sua lista de chá da revelação, de chá baby. Elas são maravilhosas, ajudam a gente a escolher todos os produtos, separam os produtos que você escolheu. Lembrando que a Espaço Nascer está em todos os shoppings da cidade. Está na Homero Castelo Branco e também lá em Caxias, no Caxias Shopping. Por isso que a Espaço Nascer é dedicada ao seu bebê. Maravilhoso. Vai lá, tá? Gente, vamos falar agora sobre as formas como as crianças acabam externando isso. Algumas crianças ficam imperativas, algumas crianças ficam ansiosas, algumas crianças gritam e algumas crianças acabam ficando retraídas, né? Talvez até com sintoma de depressão. Às vezes a pressão é tão grande em cima delas que existem várias formas de manifestar, doutora Beatriz. É isso mesmo? Justamente. A pergunta foi muito interessante porque hoje tem fatores que são difíceis de identificar quando a criança tem depressão, justamente por isso, porque ela se caracteriza através de birra, de irritabilidade. E geralmente as pessoas têm a ideia de que a depressão ela só vem acarretada por uma diminuição do humor, né? É quando a criança está triste, é quando ela evita. Então, pode ter comportamentos de evitação, de incômodo, de isolamento, né, de tristeza. Porém, em algumas crianças, elas se manifestam através da birra, através de comportamento. E em crianças menores, como tem justamente uma dificuldade ainda de expressar as emoções, né, os pensamentos, então é justamente através do comportamento que ela vai manifestando. Agora, doutora, um pensamento muito comum entre os pais. Nossa, meu filho tem tudo, tem a melhor escola, tem acesso às melhores materiais escolar, faz atividade, não tem problema nenhum, não paga uma conta de luz, não paga isso, não paga aquilo. Eu tenho problemas, porque eu sou adulta, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Essa criança não tem problema de nada, por que ela... O grande questionamento é esse, por que ela está desse jeito se ela não tem motivo? E aí entra a questão. O que faz pensar que a criança não tem motivo? Que ela não tem problemas, né? Porque se a gente for parar para pensar, existem muitos fatores, né? A criança, ela tem uma carga de horário muito grande hoje em dia na escola, tem crianças que passam por bullying, tem famílias que passam por problemas familiares que acabam desenvolvendo, acaba gerando problema na criança também. São N fatores que geram sim. Que para ela isso é um problema. Que para ela isso é um problema. E até esse fato o pai fala, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho problema, eu dou tudo pro meu filho. E às vezes aí está o ponto. Às vezes aí está o problema da criança. Justo. Um pai que não está convivendo com ele, que dá tudo que é material para ele, mas não consegue brincar com ele. Então, se a criança ela não tem esse laço, ela não tem essa base, como é que ela vai se desenvolver saudavelmente? E entra até um ponto importante que eu venho observando muito. Eu sou psicóloga clínica e é uma coisa que a gente vê com frequência. Os pais com esse argumento, eu lhe dou tudo, eu pago suas contas, é muito a gente prático trabalha, isso, né, doutora? Eu dou e pronto, né? Eu dou e pronto. A criança vira e diz assim, eu não quero crescer. Crescer dá trabalho, crescer dá trabalho. E quando eu crescer, eu vou ficar igual meu pai, desse jeito, crescer, né? É chato, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ter responsabilidade. Então, para mim, tá muito bom. Então, ele já vai criando uma percepção disfuncional do adulto. Do que é o trabalho. Do que é o trabalho. Né? Sabe que uma coisa que eu notei que me deixou muito impressionada? Eu morei na Índia durante um tempo estudando, né? Então, eu convivi com muitas crianças e eu percebi
como as crianças da Índia, elas são muito menos tímidas que as crianças do Brasil. As crianças da Índia é assim, você pede para elas, vamos cantar uma música. Todas elas se juntam e vão cantar, e vão dançar e fazem a maior festa. Não tem aquela coisa de menino Não, que fica assim, não. sei o Olha, quê. pode ser até que tenha, assim, mas muito menos. Elas são muito mais espontâneas. E é engraçado é que, por exemplo, a OMS diz que o Brasil é o país com mais ansiosos do mundo. Então, será que isso não tem alguma coisa a ver? Essa ansiedade, essa ansiedade que a gente tem, não é? De sempre estar dentro de um molde, da gente sempre teve que se comportar de um determinado jeito, dessa cobrança que a criança, às vezes, não seja criança, que a criança não tenha pergunta, não pode perguntar, não pode ter curiosidade, não pode querer saber. Não, e a criança está descobrindo um mundo. Ali você, na verdade, o pai, a gente vive uma época que não é mais igual à época de, sei lá, 500 anos atrás. Porque 500 anos atrás, o que acontecia? Eu era seu pai, eu detinha minha profissão e eu ia ter que ensinar para você a profissão, porque era o único jeito de sobreviver. Então, eu te ensinava a plantar, se eu soubesse plantar, ou a carpintaria. Hoje em dia, a criança vai para a universidade. E a ciência avançou tanto que quando ela sai da universidade e ela começa a conviver com o pai, ela vê que o pai está atrasado, em conhecimento até do que ela. O adolescente, por exemplo, às vezes sabe muito mais de coisas que já descobriram agora do que um pai. Então, a relação tem que mudar também. O pai, ele também tem que aprender com o filho e muitas vezes ele não está disposto a isso. Ele acha que o respeito vai vir só da imposição. Na autoridade, né? E é exatamente isso que eu sempre coloco para os pais, sabe, Aline? É a questão, primeiro eu tenho que ter, para depois eu dar. Será que, de fato, eu sei gerir minhas emoções? Eu conheço, de fato, as minhas emoções, os meus sentimentos? Porque o que acontece? Às vezes, o pai acaba cobrando algo da criança que nem ele tem. E como a colega falou, a criança é modelagem. Então, eu quero que esse menino fale baixo, eu quero que ele seja organizado, eu quero que ele leia, mas ele não vê o exemplo. Ele não tem, nunca abriu um Ele livro. ele não da vê, criança, ele tem um não livro. existe aquela modelagem. E, por exemplo, tem muito de comportamento. Tem pais ainda que abrem a boca e dizem assim, eu não sei por que esse menino é diferente dos outros. Criei todos iguais. Esse daqui é assim, o outro. Então, o que acontece? Olha o que o pai coloca. Eu criei todos iguais. Não existe crianças iguais. E a gente entra num ponto também muito importante. É a questão da comparação. É muito ruim você comparar a criança. Vamos supor, se ela já não está bem, Isso. e eu comparo, o fulano é melhor do que você. Isso. Ali para ele é cruel. Gente, até nesses detalhes, por exemplo, eu quero que meu filho coma fruta, né? Aí você fala, mas filho, olha aqui, a sua prima está comendo fruta. Nem assim não é legal? Nem assim para dar uma estimulada, né? O comparar é sempre ruim. A gente pode tentar um manejo diferente, né? Vamos supor, por exemplo, olha, o que essa fruta tem de interessante? Vamos pelo menos tentar comer, porque às vezes a criança, ela olha, ela nem provou e ela já diz, eu não quero. Sim. E criança é muito do brincar. De repente, se você colocar uma competição, vamos ver quem consegue comer a quantidade maior, eu ou você. Então, a criança, ela aprende brincando e ela gosta desses desafios. Então, de Perfeito. repente, se você colocar uma abordagem diferente... Olha, uma outra coisa que é bastante positiva para a criança, eu acho que isso é fundamental falar em qualquer ocasião, é a questão do elogiar sem a crítica. Às vezes, os pais têm costume, por exemplo, isso é crucial, é comum acontecer. A criança chega em casa, tirou uma nota, diz, olha papai, tirei tanto. Muito bem, parabéns, mas você pode tirar melhor. Ou seja, ele faz o elogio, Mas já só dá que aquela é alfinetada. seguido de uma crítica. E o ideal é só o elogio. Na verdade, para qualquer pessoa, Pra qualquer qualquer pessoa, esse não tipo só de pra elogio criança, que né? depois botam mais, por favor, Então, assim, não bateu a façam, meta, não vamos é? dobrar a meta. Não faz, não é? E falando assim, até de elogio, só para completar, Aline, o que acontece muito? Tem pais que falam assim, mas eu elogio tanto meu filho. E a gente destaca Até que o nisso a gente tem que ter elogio, cuidado, né? exatamente, em excesso, atrapalha. E nunca eu elogiar por elogiar, ai, como meu filho é inteligente. Não, procura situações. Poxa, tirou uma nota boa, fez a tarefa. Aquele momento, sim, é um momento de eu elogiar. Mas também não é por qualquer coisa que a gente vai sair elogiando. É isso que tem que ter esse cuidado. Papel. Ai, que risco lindo! Exatamente. Não. Mas é porque o que acontece? Já teve casos de criança que a mãe chegou e falou assim, mas meu filho é muito inteligente. Aí ele olhou e disse assim, mas quando tá lá em casa fazendo tarefa comigo, diz que eu sou burro.
Ei, Entende? Jesus. Então, acontece isso, Aline. Aí a Então, criança já fica confusa por causa dos discursos. como que é isso? Então, é por isso o cuidado até no elogiar. Que a gente tem que ter realmente E Tudo até com não equilíbrio. criticar também. Até não dizer que você está errado. Porque às vezes a criança faz alguma coisa, ela está aprendendo. Aí a primeira coisa que o pai faz é: eita, menino burro. Essa criança é Não muito sabe fazer burra. nada direito. Então ela está colocando uma tag. Ela está Ele já sente que categorizando. se o pai fala, ele aceita como verdade. Então ela né? fala ali tanto que essa voz ela se interioriza na cabeça da criança. E aí ela cresce com aquilo. Ela cresce com essa voz dizendo: eu sou burro, eu não sou o suficiente, eu não sou bom. Ai, Jesus. E fica aí- onde entra todas as diga. crianças. E aí é onde entra o que nós chamamos de crenças, Aham. né? Que acabam gerenciando. Isso vai da infância, justamente. Se hoje eu tenho um adulto que ele tem uma dificuldade de resolução de problemas, isso vem atrelado a esse tipo de Tudo isso, que comportamento. muitas vezes a o pai uns com certeza nem exemplos. imagina do que vai acontecer. Exato. Vamos agora para um relato de parto. Amamos ouvir mamães com seus relatos para contar e inspirar você que está gravidinha. Olha só esse relato. Gente, quando eu estava grávida, que saiu um relato de parto, eu saía feito louca. Até porque mães de primeira viagem em especial não sabem ainda o que está por vir. E aí a Letícia Pontes trouxe pra gente a convidada bem especial, que é a Laiana, mãe desse gostosíssimo aqui, que é a Paola, que está arrasando com esse look lindo. E a Laiana estava contando pra gente, pessoal, que ela não estava pensando em ter o parto normal, que é o parto vaginal, né? Porque tanto a sua mãe como a sua sogra sofreram violência obstétrica, e aí você ficou com medo? Sim, eu morria de medo pelos relatos dela, né? Foi muito agressivo o que elas passaram, né? Então, eu fiquei naquela, não, eu vou para a cesariana mesmo, eu não vou passar por isso, por essa tortura, tanto psicológica quanto física, né? Que foi o que aconteceu com elas. E aí, eu só decidi mesmo porque o incentivo do meu marido, ele foi meu maior incentivador. Arrasou, maridão. Ele foi meu maior incentivador, tanto pela saúde da criança quanto pela minha recuperação, né? Aí você buscou ajuda na equipe especializada em parto humanizado. Conta pra gente como é que foi. Você começou já lá e eles te indicaram a praticar atividade física? Sim, eu procurei uma ajuda com uma equipe especializada em parto humanizado aqui de Teresina. Fui conhecer o projeto com meu marido, ele já quis logo assinar o contrato, quando chegou para eu não desistir, logo de cara. E aí eu gostei muito do projeto e vamos conhecer. A priori, o que eu tinha em mente era que, se na hora do trabalho de parto eu quiser ir para uma cesariana, eu desistir, eu vou, se eu não aguentar. Então eu fui nessa, né, porque eu estava com medo. Só que foi muito bom, todo o preparo, a doutora, ela recomendou logo fazer pilates. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque entra a parte da Letícia. Eu queria que você falasse pra gente exatamente em que o Pilates ajuda, em termos práticos, a gestante a ter o parto normal. Então, como a Laiana, ela entrou com 25 semanas, então não era a fase final ainda. Então, a gente começou com outros exercícios, mais de fortalecimento, alongamento. Aí, quando foi no final, nas últimas semanas, a partir da 36, que é a semana que a gente normalmente intensifica, direcionado para o parto normal, para o trabalho de parto, que é os agachamentos, exercícios na bola e alguns alongamentos de mobilização da articulação do quadril, que precisa abrir, os exercícios de encaixe do bebê e descida do bebê. Então, é o fortalecimento do assoalho pélvico que o Pilates proporciona? Sim, sim. Muito bem. Voltando, então, aqui para a nossa Laiana. Então, você veio com 25 semanas, começou a fazer o Pilates, a praticar atividade física, e aí chegou em 38 semanas. Conta pra gente o que aconteceu. Sim, eu fiz atividade física aqui, eu já fazia academia e logo parei e vim para o Pilates, o que me ajudou no fortalecimento pélvico, né? E na respiração. No trabalho de parto foi fundamental, né? Os exercícios com a bola também, porque fortaleceu a minha musculatura. Fora que durante a gestação, o Pilates ele prepara a gente tanto durante a gestação, durante o trabalho de parto, né? E aí, o que acontece é que durante o trabalho de parto, eu tinha disposição. Perfeito. Porque é um trabalho que você tem que se preparar na gestação, para o dia do trabalho, para poder parir
Perfeito. Plenamente. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco, porque ela vai contar pra gente como é que foi do rompimento da bolsa até o nascimento dessa gostosura aqui. Fica aí pra você entender tudinho. A gente volta já já com o relato de parto da Laiane falando mais sobre a ansiedade infantil. Até já.